vocês? Bom, vamos para mais um vídeo de Química Orgânica e o tema de hoje é cadeia principal. Seria a maior sequência carbônica que corresponde à porção principal da molécula orgânica em questão. Bom, com ela é possível identificar onde estão as ramificações e quais são elas, e também numerar os carbonos de acordo com as regras que a gente tem que seguir. Bom, é como se a cadeia principal fosse um tronco de uma plantinha e as ramificações fossem esses galhos saindo. Então a gente tem a parte principal aqui e umas partes secundárias, que, como é ramificação, tem que ser porções carbônicas saindo. Caso a caso, como identificar a cadeia principal? Quando a gente tem uma cadeia homogênea, ou seja, sem heteroátomo, normal, saturada, seja ela aberta ou fechada, todos os carbonos aqui a gente não tem como diferenciar se a gente começar a contar por um lado ou por outro. E também não temos ramificações, então não temos caminhos preferenciais. Então, se a gente seguir aqui, só tem um caminho a seguir. Então, essa é a nossa cadeia principal. E a numeração, ela pode ser dada tanto nessa direção rosinha aqui, que é da esquerda para a direita, quanto da azulzinha, que é da direita para a esquerda. No ciclo também. E no ciclo, o mais importante é, como a gente tem todos os carbonos iguais, diferentes da cadeia aberta, porque aqui a gente tem CH3 e aqui já é CH2, sendo extremidade, né? Então aqui a gente tem todos os carbonos iguais, formando um ciclo, não tem um que seja diferente, que seja especial. Então a gente poderia começar contendo qualquer um dos carbonos. Nesse tipo de cadeia, ela pode ser usada, por exemplo, num exercício falando sobre classificação dos carbonos. Então, você numera os carbonos para ficar mais fácil identificá-los. Então, vamos ver uma peculiaridade de cada vez, começando pela cadeia ramificada. Bom, na cadeia ramificada, seja ela aberta ou fechada, a gente tem como classificar a cadeia principal e a sua numeração. Eu coloquei exemplos aqui e a gente vai ver qual está certo e qual está errado. Pela parte onde temos ramificação única. Então a gente tem uma única bifurcação na molécula. Nesse caso, a gente tem essa de cima, essa molécula de cima, representada com a possível cadeia principal, e a de baixo também representada com a sua possível cadeia principal. Bom, para identificar qual das duas seria a opção correta, nós temos que saber que, para ser a cadeia principal, o primeiro pré-requisito seria ter a maior porção carbônica sequencial. Então, se a gente for contar a sequência, quantos carbonos tem, aquele que tiver maior número de carbonos vai vencer. No caso, se a gente começar por essa de cima, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente ver nessa que está selecionada embaixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo essa ramificação e essa ramificação. Bom, a partir disso, nós conseguimos deduzir que quem é a forma correta de representar é essa forma aqui de baixo. Cadeias fechadas, o que é preferencial desse jeito seria o que está dentro do ciclo. Então, os carbonos que formam o ciclo, eles são a cadeia principal. O que está ligado a esse ciclo, aí sim seria a nossa ramificação. Ou seja, o certo seria essa daqui de baixo que a gente seleciona. Esses carbonos aqui. Aqui tem uma bolinha aqui no meio, mas não é aromática, tá? É só para selecionar só o que está no ciclo. O que eu fiz aqui em cima não existe. Numeração. A gente já viu qual é a correta forma de se representar, que seria essa daqui e essa daqui. E agora, como que a gente vai numerar? Vamos começar pela cadeia aberta. A gente tem duas opções. Já que a gente viu que a cadeia principal ela vem aqui para cima, ou seja, nem sempre ela vai ser representada de forma linear aqui, ela pode apresentar umas curvas aqui. Os vestibulares gostam muito de fazer isso para poder enganar vocês, então vocês têm que ficar muito atentos a isso. A gente tem duas opções de começar. Começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Cadeia aberta, com uma única ramificação, seria começar pelo lado mais próximo da ramificação. Se a ramificação é essa daqui, o lado mais próximo seria esse. Então, o carbono que está com a ramificação teria o número 3. 1, 2, 3. Se a gente começasse pelo outro lado, o carbono teria o número 4. Então, a gente dá preferência por ter o menor número possível para identificar a ramificação. Cadeia fechada, a gente também segue esse princípio de estar mais próximo da ramificação. Então, o carbono mais próximo é ele mesmo. Então, temos carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professora, aqui eu girei no sentido horário?
poderia girar no sentido anti-horário? Nesse caso, sim. Por quê? Como a gente só tem uma ramificação aqui e todos os outros carbonos são iguais, tanto faz eu começar para esse lado ou para esse lado. A gente teria de novo no carbono 1, 2, 3, 4, 5 e para cá 1, 2, 3, 4, 5. Sem problemas. Vê? No caso onde temos múltiplas ramificações. Nesse caso, por onde vamos começar? Coloquei uns exemplos aqui de cadeia aberta e cadeia fechada. Na cadeia aberta, a gente tem essa ramificação aqui e essa daqui. Como que eu vou saber por onde que eu vou começar? Se eu começar daqui para cá, a gente vai ter ramificação no carbono 2 e no carbono 4. Se eu tivesse começado para o outro lado, a gente teria ramificação no carbono 3 e no carbono 5. O 2 e o 4 são menores do que o 3 e o 5, então a gente vai começar da esquerda para a direita. Aqui de cadeia fechada com ramificações iguais. Bom, a gente tem que começar mais próximo, então aqui seria o carbono 1. E a gente não pode vir para cá, porque senão ia ficar carbono 1 e depois o carbono 4. Então a gente tem que vir para cá, carbono 1 e carbono 2. Poderia ser carbono 1 aqui e carbono 2 aqui? Poderia, eles são iguais, então não tem prioridade sobre o outro. Temos casos especiais. Bom, esses casos especiais de cadeia aberta, onde a gente tem uma cadeia onde temos com a mesma distância ramificações idênticas. Por onde a gente vai começar? Bom, nesse caso aqui, onde a gente tem ramificações idênticas com a mesma distância, tanto faz por onde a gente vai começar. Todos os dois lados vão dar para o carbono 2 e 5 nas ramificações. Nesse segundo caso aqui, a gente tem ramificação no segundo carbono, se a gente contar daqui para cá, e também no segundo carbono, se a gente contar daqui para cá. A diferença é que a gente tem uma ramificação aqui no meio. Essa ramificação, ela vai diferenciar tudo. Ela está mais próxima do lado direito. Então, a gente vai começar por esse lado, dá preferência para esse lado, onde a gente vai ter ramificação no carbono 2, 4, carbono 7. Bom, no terceiro exemplo, a gente tem também uma cadeia aberta com duas ramificações, só que a diferença é que a gente tem uma ramificação que é diferente da outra. A gente tem uma ramificação que vai ter preferência sobre a outra. Nesse caso aqui a gente tem uma ramificação com dois carbonos e aqui um carbono só. Como eles estão equidistantes, ou seja, da mesma distância aqui da extremidade, a ramificação que vai ter maior prioridade vai ser aquela com mais carbonos. Então a gente tem essa ramificação aqui prioritária. Vamos começar da direita para a esquerda, ou seja, o azulzinho. Temos mais um caso a se considerar, de cadeia fechada. Bom, a gente também tem aqui duas ramificações e agora temos ramificações diferentes. Bom, uma ramificação menor, outra maior. Então, novamente, por onde vamos começar? No sentido da setinha rosa ou no sentido da setinha azul? Bom, como citado anteriormente, a que tem maior prioridade vai ser essa maior ramificação. Então, a gente tem a setinha rosa como prioridade. Então, ela vai ser nosso carbono 1. Nosso foco vai ser insaturação. Então, a gente tem uma cadeia aberta aqui com dupla ligação e uma cadeia fechada também com dupla ligação. Por onde a gente começa? Bom, a gente tem carbono 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, aquele que tiver menor número. Como são dois carbonos aqui que vão participar dessa ligação, qual que eu vou considerar? Bom, o primeiro carbono que aparecer, se eu vier daqui para cá, será o carbono 3. Se eu vier daqui para cá, o carbono 2. Então, a gente tem que a insaturação, aqui no caso, vai estar no carbono 2. A gente vai começar da direita para a esquerda. De cadeias fechadas, para onde que a gente vai? Bom, a gente sabe que a gente tem que começar por onde a gente tem a dupla, só que a gente vai começar pela dupla e vai seguir por cima da dupla para cá carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou a gente vai no sentido oposto. Então, a gente vai pegar carbono 1, que está fazendo a ligação dupla, e vai para o outro sentido até encontrar a dupla do outro lado. É esse primeiro caso aqui, onde a gente passa por cima da dupla. Se eu tiver um caso onde eu tenho uma dupla ligação e uma tripla ligação, quem vai ser a minha maior prioridade? Os casos eles estão à mesma distância da extremidade da cadeia. Aqui a gente tem carbono 1, carbono 2. Se a gente vier daqui para cá, vai ser carbono 1, carbono 2. Então, a gente tem que saber se é esse daqui ou esse daqui que a gente vai considerar. Bom, como a gente tem uma saturação para essa classificação, a gente tem essa regrinha aqui, ó.
da dupla e da tripla. Então, o sentido correto vai ser esse sentido rosinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No quarto caso, a gente tem os grupos funcionais, que ainda é uma coisa que nós vamos ver. A gente tem essa cadeia aqui aberta, onde a gente tem essa hidroxila, esse OH. Então, temos a cadeia aqui repetida, né? E pra gente ver por onde a gente começa. De novo, essa parte aqui é prioridade, então a gente vai começar por onde for mais próximo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente viesse daqui pra cá, ia ficar no carbono 4. Outra cadeia aberta. Essa daqui tem um grupo funcional na ponta da cadeia. Sendo assim, a gente vai começar por onde esse grupo funcional começa também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente tem um ciclo, a gente vai começar por onde tem esse grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Só que eu posso ir para o outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois casos são válidos porque a gente não tem mais nenhuma ramificação, nenhum grupo funcional, nenhuma insaturação aqui no meio. Então, se a gente for para um lado ou para o outro, dá na mesma. E acontecer esses casos que eu citei se misturarem, o que devemos fazer? Bom, a gente vai seguir uma ordenzinha de prioridade para saber de onde a gente vai começar. Então, a gente tem a maior prioridade grupo funcional, menor insaturação e ramificações. Vamos fazer esses exemplos aqui. Tá? Onde é a nossa cadeia principal? Bom, a gente começa por aqui e vem para cá. Chegamos em uma bifurcação carbônica aqui. A gente pode vir para cá ou para cá. Nesse caso, a gente tem CH3 aqui e CH3 aqui. Então, tanto faz pro lado que eu vou. Eu vou colocar aqui para baixo só por costume. Então, a outra parte seria a nossa ramificação. A gente tem uma cadeia fechada. Então, a gente tem aquela mesma regrinha aqui. Aqui dentro. Essa parte aqui é a nossa cadeia principal. E esse daqui, a gente começa por aqui, que essa daqui é a nossa maior prioridade, tem carbono aqui. E chegamos em uma bifurcação. Chegando nessa bifurcação aqui, a gente pode ir para cima ou para baixo. A gente entra no mesmo caso da primeira molécula. Dessa vez eu vou para cima. A gente tem CH3 aqui e CH3 aqui. Então, tanto faz qual lado que eu vou escolher. Tá, né? Bom, daqui a gente tem um grupo funcional e uma ramificação. Quem tem maior prioridade? Grupo funcional, né? Então, a gente vai começar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Caso aqui da cadeia fechada. Por onde a gente começa? Grupo funcional, né? Então, carbono 1. Beleza, agora eu vou pra cá ou pra cá. Se a gente vier pra cá, a gente vai ter no carbono 2, 3. No 3 a gente vai ter uma insaturação. Se eu vier pro outro lado, a gente vai ter insaturação só no carbono 4. Então, a gente tem que ir pra cá, né? Então, carbono 2, 3, 4, 5, 6. E nesse caso aqui, começamos de novo pelo grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esses daqui de baixo. Bom, de novo, vamos tentar encontrar a nossa cadeia principal, que no caso aqui seria a nossa cadeia fechada. Nesse caso aqui, a gente vai começar pelo lado mais próximo aqui da função. Chegamos numa bifurcação, então a gente tem que vir para baixo ou para cima. Vindo para baixo, a gente tem um CH3. Se a gente continuar para cima, a gente vai ter CH2 e CH3, então a gente vai ter um maior número de carbonos. Então a gente vai seguir para cima. E nesse último caso aqui, a gente começa por aqui, que é mais próximo do grupo funcional. Chegando aqui, a gente pode vir para cá ou para cá. Só que se a gente vier para esse lado aqui, a gente tem mais carbonos. Então, a gente vai vir para cá com o intuito de ter mais carbonos. A insaturação ela tem maior prioridade do que a ramificação. Então, a gente vai começar daqui, vai pular a ramificação. Então, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, vou começar mais próximo do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começar daqui, mais próximo do grupo funcional, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos prontos para a nossa próxima aula, que é de hidrocarbonitos. A gente vai começar a parte de introdução a hidrocarbonitos.